quero cumprimentar a você que está nos assistindo e para nós é um dia muito importante. Nós vamos estar aqui tratando de um assunto pouco conhecido, pouco divulgado, que é a medicina integrativa. E para isso eu convidei a doutora Sônia Urtmann. Quero agradecer, deixou os seus afazeres, eu sei que a sua vida é corrida, para estar aqui conosco, para dar um esclarecimento à população. Está conosco também o Dr. Kleber. Prazer, tudo bem? Ele trabalha também na medicina integrativa, parece que mais na endocrinologia. Hoje saímos da endócrina e viemos para a medicina integrativa, que é a junção de tudo, né? Entendi. Antes da endócrina. O Dr. Walter, eles vão depois se apresentar, Dr. Walter. Quero agradecer, viu, a presença de vocês aqui. Obrigado. Eu sei que não é fácil deixar tudo para nos reunirmos e tratar desse assunto, então nós agradecemos. E eu quero começar com a doutora Sônia se apresentando. O que é que mais acontece na sua clínica? Como a senhora trabalha? Ótima tarde a todos, é um prazer imenso receber o convite. De fundamental importância a divulgação, né, dessa nova visão da saúde, não é? Uma vez que a gente encontra a propagação de doenças de uma forma descontrolada, como a gente tem visto ultimamente. Então nós precisamos fazer alguma coisa para transformar isso. Isso já é conhecido de longa data, né? As possibilidades terapêuticas alternativas. E nós estamos aqui para propagar isso. E agradeço imensamente a oportunidade que o senhor está nos dando. Eu queria dizer que eu sou cirurgiã dentista, já tenho um foco para a área integrativa desde o ano 2000, já comecei a buscar cursos, formações. Tenho mais de 70 certificados voltados para terapias alternativas. Sou terapeuta holística, credenciada como terapeuta holística, além de cirurgiã dentista. E com isso eu pude adquirir uma visão de que toda doença bucal, ela tem uma origem. E essa origem está ligada ao todo de cada indivíduo. Então, com isso, a gente vem fazendo um trabalho ferrenho, que inclusive o senhor me procurou para poder conhecer um pouco disso e que de fato é transformador na vida das pessoas. Muito obrigado. E o Dr. Kleber? Então, estamos aí, né? Fala um pouquinho. Então, eu ingressei na medicina integrativa, né, graças à necessidade, né? Já como médico tradicional, já você chega a um ponto que às vezes fica difícil de você avançar, né? Eu acredito que as universidades hoje existe uma deficiência muito grande no preparo dos colegas médicos. Eu falo isso por experiência própria, né? Porque, na verdade, a gente sai da escola de medicina achando que estamos aptos a tratar as doenças, né? E, de repente, quando a gente está na prática, a gente percebe que não é tão fácil assim, que a coisa vai mais além do que imaginávamos, né? Então, quando o adoecimento chega, ou com você, ou com algum familiar, você tem que saber o que fazer, né? E eu cheguei a uma situação que eu não conseguia avançar. Eu pensei, bom, então, de repente, eu fui mal preparado, vou buscar um colega, né? Vou buscar uma ajuda. E assim fiz, busquei um colega, eu estou falando no caso da minha mãe, busquei um colega, um neuro, bom, busquei outro e ninguém fazia nada. Eu falei, então tem alguma coisa errada, não é só comigo, né? É comigo e com os outros colegas, né? Então aí eu comecei a buscar conhecimentos, né, que favorecesse um alívio, que favorecesse a busca às vezes a gente não é que a gente quer a cura, mas pelo menos aliviar os sintomas, né? Aliviar a doença, aliviar o adoecimento ou buscar alternativas. E foi onde a gente chegou hoje no que eu chamo de medicina integrativa ou medicina funcional. Não é uma especialidade, é uma maneira de pensar ou de enxergar os adoecimentos e uma maneira de você fazer com que a pessoa tenha chega, porque é possível a cura hoje. Só que a cura não depende apenas do médico. Vai muito mais além do conhecimento médico. Então, a medicina integrativa, eu sou muito fã dela porque ela interage nas nossas vidas da seguinte maneira.
Ela respeita todas as condições de tratamento. Nós estamos inseridos nesse planeta aqui como seres animais, né? Só que nós temos os seres minerais, nós temos os seres vegetais, homeopatia, plantas, temos eu falo reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal e tem reino espiritual também, né? Então, a medicina integrativa ela respeita os reinos. Então, às vezes a cura não está num reino só, mas está na miscigenação desses reinos. Às vezes o cara precisa de uma reposição mineral. Às vezes o cara precisa de uma planta. Às vezes o cara precisa de um tratamento psicoemocional. Então, enxergar dessa maneira as necessidades que a pessoa precisa, então é isso aí que é a essência da coisa, que faz talvez uma coisa que a medicina não acredita como realidade se tornar realidade. Né? Na comunidade médica, muitas coisas falam, isso aí não existe tratamento, não existe cura. Mas dentro dessa perspectiva, a gente percebe que para tudo existe uma saída. Às vezes a saída não é a cura física, não é a cura material, mas sempre existe uma saída. Qual a causa de uma pessoa adoecer? Então, quando falamos em adoecimento, às vezes eu penso na minha mão. Né? Em adoecimento, você analisa fator desnutricional, estilo de vida, fator desnutricional, alimentos, basicamente alimentos. Né? Fator parasitário, fator de toxicidade. Nós vivemos um mundo cheio de toxicidade. Basta estar vivo para ser toxicado. Né? Então, gás carbônico, agrotóxico, pesticidas, alimentos transgênicos, gordura hidrogenada. Então, estamos prontos para ser intoxicados. Então, a cada dia intoxicamos. Isso, e o principal, que eu falo que eu deveria falar no começo, que é o psicoemocional. É o nosso pensar, as nossas emoções. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, é o que é originário. Atrás de uma doença existe uma história. Então, essa história é o nosso contexto que estamos inseridos aqui. Só que, se você for viajar no regresso da doença, sempre você vai chegar no psicoemocional ou no subconsciente, ou nessa questão aí. Então, as coisas não são resolvidas nesse ponto, então vai plasmando na matéria, e o ser humano vai adoecendo. Né? Estamos aí com o nosso amigo aí, que vai nos ajudar, né? Exemplificar isso aí. Jogando bola para ele, que agora é a hora. O nosso amigo aí, porque a gente, às vezes, a gente fala muito em energia. Quando a gente fala em medicina integrativa, a gente sai um pouco da matéria. Na escola de medicina aprendemos a lidar com matéria mesmo, sangue, com órgãos, com tecidos, com biologia, né? E nos ensina a trabalhar com medicações. Mas aí, quando você quer ir um pouquinho mais além, você percebe que o corpo não é movido só de bioquímica ou só de biologia. Ele é movido de energia. Então, a gente eu falo muito em energia, né? Só que às vezes você fala e a pessoa fala, mas energia, onde é que está isso? Como é que eu vou medir? Como é que eu vou aferir? Esse médico está falando de quê? Eu nunca ouvi falar disso, né? Então, hoje temos instrumentos hoje que são capazes de medir essa energia. Ele vai falar melhor para a gente, né? Instrumentos que são capazes e fazem nos enxergar e as dificuldades que o corpo humano vem enfrentando, isso é capaz de ser medido, hoje é ferido. Né? Perfeito. E tudo é energia, né? Sim. Uhum. Tudo é uma questão de energia. Doutor, e essa mesma energia que está nos unindo aqui, não é? É isso aí, Dr. Walter. Sim. Então agora o senhor vai se apresentar e já vai responder. Tá certo. Eu vou concordar com muita coisa e vou complementar com a minha visão de terapeuta. Né? Que eu não sou um médico, mas minha formação é de terapias holísticas e integrativas. Né? E tudo que o doutor disse tem muito a ver com uma outra maneira da gente expressar. Né? Bom, antes de mais nada, meu nome é Walter Nieblas, né? Eu sou terapeuta. Trabalho com radiestesia, entre outras coisas, né? Radiestesia, mesa de tratamento radiônico e fotokirlian também, que é um registro da energia que a gente libera através dos nossos gases, que a gente libera pelos poros. Então não tem nada de que não tem explicação. É a energia dos gases que a gente libera pelos nossos poros. Né? E isso é registrado na máquina Killer por uma máquina fotográfica digital e através de cores, formas geométricas, a gente faz a análise de como está aquela pessoa. Desde que se ela tem uma depressão, se é ansiosa, se é triste, melancólica, se é apática, se é hiperativa, tudo isso a gente consegue ver na foto. Mas o que eu achei interessante é quando o doutor falou dos reinos. Né?
eu utilizo muito os reinos na minha mesa de tratamento radiônico. E o que eu falo? Que a gente tem esses reinos evoluídos em nós, porém a gente negligencia, às vezes, o reino mineral e o reino vegetal, que são reinos evoluídos já. Mas por negligência nossa mesma, a gente acaba adquirindo doenças por conta de atrair situações, e aí eu já entro na parte energética, né? Que o reino mineral é o reino da atração, é o que a gente atrai para a gente, dentro da visão holística, né? Integrativa. O reino vegetal, ele está muito mais ligado aos sentimentos, às emoções que trazem as doenças também. E o reino animal é o reino que todos nós estamos, que não, somos animais racionais ainda, né? Ainda não chegamos no reino nominal, tanto que na biologia nem existe o reino nominal, parou no reino, né? No reino animal, que a gente descende dos animais, né? Dos homo sapiens, da vida e tal, né? Então, nessa visão de energia é o que eu trabalho na mesa com os reinos, porque se existe alguma negligência, que a gente trabalhe essa negligência no reino mineral ou no reino vegetal. E no reino animal é só uma instrução que está ligado a instintos, está ligado às intuições também, que, né, eu acredito muito nisso, que a gente deve acreditar nas intuições, porque as intuições, elas são mensagens do nosso inconsciente. Então, a gente tem muita reserva no nosso inconsciente, né? Se a gente for comparar o que a gente tem no inconsciente com o consciente é uma bola de futebol, o inconsciente é o Maracanã inteiro, né? Então, você imagina o que a gente tem de informação que a gente não utiliza, porque a gente não tem essa condição de acessar o inconsciente. Mas através da radiestesia, através do pêndulo, através da biorressonância, a gente consegue acessar essas informações que estão no nosso inconsciente. E aí a gente traz para a autocura. Eu falo que eu pelo menos, né, que sou um terapeuta, não sou Deus, eu não curo ninguém, eu mando as energias, a pessoa que se cura. Porque se a gente tivesse o dom de curar alguém, a gente seria um ser muito especial, né? Mas a gente não faz, a gente trabalha as energias. E aí a pessoa é que vai receber essa energia e vai fazer as mudanças necessárias para a sua vida, dentro do mental, do emocional, do físico, para que ela possa, de alguma maneira, trazer a sua autocura. Né? Para que ela possa, com esse conhecimento, com a consciência, ou trazendo coisas da inconsciência para a consciência, que ela consiga a sua autocura. Então, o que eu faço como terapeuta é 10%, 90% é a pessoa. Né? Não adianta a gente querer aumentar esse índice, não, porque é assim que funciona. Concordo, né? Plenamente. A doutora Sônia sempre diz que as células são inteligentes. Você só dá condição para ela. Viabilidade, né? Viabilidade. Mostrar o caminho. E em relação à gestação, o tratamento bucal de uma mulher gestante, como é que funciona na medicina integrativa isso? É interessante porque a medicina integrativa, ela atrai pessoas que estão focadas em valorizar o que é de bom, né? Inclusive foi assim que nós nos conhecemos, né? Nós nos conhecemos no curso que o senhor estava de biorressonância do Dr. Lair Ribeiro. E como essas energias vão nos unindo. E eu, como cirurgiã dentista, assim como o Dr. Kleber, como médico, e sabemos que não podemos dividir, separar o corpo humano. A boca é parte integral do ser humano, do corpo humano e vice-versa. Inclusive, depois de um papo que nós tivemos nessa aula do Lair Ribeiro, você me convidou para ministrar uma palestra para um grupo de 35 médicos, falando da importância da boca para o ser humano. A gestante é fundamental que ela tenha uma saúde bucal. O ideal seria até antes da concepção, não é? Para preparar esse organismo de uma forma equilibrada, para que essa criança ela seja gestada num ambiente seguro. Uma mãe, uma gestante com uma doença bucal, uma doença periodontal, ela vai contaminar esse útero, esse líquido amniótico, esse bebê vai ser comprometido, vai nascer comprometido e vai levar sequelas ao longo de toda a sua vida, porque o profissional que cuidava dessa gestante não tinha essa dimensão.
não é? Perfeito. Então é importantíssimo que a saúde bucal seja mantida ao longo de toda a vida de todas as pessoas. Mas quando nós estamos falando de uma gestante, nós estamos falando de 2 vidas sendo contaminadas por uma boca. Então, agora, uma outra pergunta. Então, em relação à prole, a saúde bucal feminina é importantíssima. E a masculina? Também, né? É por isso que eu falei que antes da concepção, né? Um homem doente, contaminado, com uma boca contaminada, essa contaminação se dissipa de forma sistêmica. Esse espermatozoide vai estar comprometido, esse homem vai estar comprometido, não é? Então, é o que eu estou falando, a boca é fundamental, mas na gestante torna-se duplamente fundamental, né? Porque envolve duas pessoas. Duas vidas. Sabe que na metafísica da saúde, que eu tenho essa formação também da metafísica da saúde, a boca faz parte do sistema digestório, né? Língua, boca, dentes, tudo, né? E essa emoção que traz esses problemas do sistema digestório é justamente a gente não digerir o que vem de fora de uma maneira equilibrada, né? Por isso que deve ter muitos tratamentos, né, que devem ser feitos na questão do sistema digestório. Na questão emocional seria o que você segura, quantos sapos que você engole e você não põe para fora, né? É isso que é importante, porque esse sistema digestório está todo ligado ao que você expressa, ou que é difícil para você digerir, né? Então, esse tratamento também é importante que a gente faça nas terapias holísticas, trabalhar dentro do emocional, essa coisa da pessoa, às vezes até querer agradar demais os outros, não porque ela é boazinha, não, é porque ela tem alguma carência do passado, né? Ela foi rejeitada de repente de alguma maneira, então ela não se expressa, né? Porque ela quer só agradar os outros, então ela não sabe dizer não, ela sempre tudo concorda com tudo, mas não é porque ninguém é bonzinho e ruinzinho, né? A gente sempre tem nossos interesses em tudo que a gente faz. Freud já dizia isso, né? Que o ser humano se move pelo próprio interesse. E é verdade, né? A gente faz para ter um retorno, nem que for um retorno simplesmente de ser reconhecido, né? Dentro do que eu faço. Mas o maior problema é quando você faz porque aquela criança lá atrás foi rejeitada. E aí ela quer que todo mundo a ame. Então ela começa a aceitar tudo e não põe nada da sua essência para fora, né? Do seu espírito, da sua essência, como queira chamar. Ela simplesmente faz para agradar e nunca é para ela, sempre só para o outro. E aí entra no desequilíbrio de dar e receber. Né? Então, e esse desequilíbrio, se não é resolvido, plasma na matéria. O corpo adoece. Consequentemente, esse sujeito pode estar sujeito a ter um câncer de esôfago, um câncer de faringe, um câncer de estômago, né? E se você for buscar a causa energética, a origem da doença, isso pode estar respondendo. Né? E o câncer, doutor, se for no estômago, tem essa razão, além de ter uma tristeza, alguma coisa muito que afetou muito aquela pessoa. E se essa pessoa tem esse problema emocional, ele vai aparecer no órgão que está ligado a essa emoção. Né? Além da tristeza, a emoção, né? Uma perda às vezes, né? Essa emoção que faz com que desenvolva nesse órgão que está ligado àquela emoção. Além da tristeza, né, da perda ou qualquer coisa assim. Eu quero te fazer uma pergunta, ao Dr. Kleber. Isso. Eu vi que você tem aparelhos que eu desconhecia. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua clínica. Tá. Que aparelhos são aqueles? Então, nessa questão, nesse estudo que a gente faz da energia, a gente percebeu que na verdade, quando você quer tratar o sujeito, você quer provocar qualquer mudança na empresa. Você chega onde? Você fala, quem que é o chefe aqui? Você vai no chefe para promover uma mudança na empresa. Quando eu quero promover uma mudança no meu corpo, né, quem que é o chefe do Kleber? Meu subconsciente, minha mente, a minha energia. Então, quando eu quero lidar com algum processo de mudança, eu tenho que trabalhar com o chefe, eu tenho que lidar com o chefe. E para lidar com esse chefe não é tão simples assim. Né? Essas informações de subconsciente, tá? Às vezes são coisas que você não consegue acessar. Né? Então, essa questão ela influi diretamente a energia do nosso corpo. Então, é comum adoecermos a nível energético. E todo mundo está doente energeticamente. Você teve uma briga ali, você não entendeu uma situação ali, você foi ofendido ali. Isso gerou um bloqueio de energia.
E esses bloqueios estão aí à disposição, a todo momento estamos sujeitos a ter esse bloqueio. Então, é difícil de lidar com isso. Então, quando o sujeito busca lá o Dr. Kleber, ele chega com um problema. Ele busca, tô com uma gastrite, eu tô com, enfim, uma dor no joelho, eu tô com a diabetes, ele chega com um problema físico. Mas a gente sabe que por trás não é só aquele problema físico. A gente tenta ajudar da melhor maneira, vamos passar medicação, vamos passar uma medicação para diabetes, enfim, se é necessário dar um remédio para pressão, vamos dar. Mas a gente sabe que na visão da integrativa, a gente tem que olhar para esse ser humano de uma maneira mais ampla. A gente tem que olhar para a energia desse ser humano. A gente tem que olhar para a dimensão energética que tá por trás desse ser humano. Então a gente sabe que é comum ter os bloqueios de energia. Então eu tenho uma sala na clínica que chama sala de desbloqueio de energia. Aquela sala é específica para desbloquear a energia. Então eu tenho equipamentos lá, mas o que é esse equipamento aqui? O que esse equipamento faz? É equipamento de luz? É equipamento de luz. Basicamente, é uma cromoterapia que tem uma das funções, que são inúmeras funções que ela tem, uma das funções é o desbloqueio energético. Não é só isso. Naquela sala tem a cromoterapia, naquela sala tem o RPD, que é um radiante plasma déficit, que trabalha com plasma de energia também. Naquela sala tem neuroacústica, que é a interação do tratamento a nível de sons que a pessoa coloca. Então esses sons, ele consegue atingir todas as células da pessoa e a pessoa pode ser tratada ali com sons. Então existem coisas na medicina que não são muito divulgadas, porque na verdade não são bem aceitas, principalmente na classe médica. A classe médica é muito... eu falo isso porque eu tô no meio dos colegas, mas é uma classe meio fechada. E a escola de medicina que foi gerando isso aí. Então, nós fomos preparados em uma comunidade onde o médico foi preparado para lidar com matéria. Ele foi preparado para lidar com órgãos, para lidar com sangue, para lidar com a doença mesmo. O órgão ficou doente porque teve um tumor aqui, eu estou vendo um tumor aqui, eu estou vendo uma transformação que teve aqui, uma artrose aqui, uma artrite aqui. Então, beleza. Nós somos preparados para lidar com isso. Mas o que está gerando isso aí? Né? Qual a origem disso aí? Doença, que é o mais importante. E o que eu posso fazer para reverter esse quadro? Então, quando você chega doente no médico, o médico foi preparado para te dar um anti-inflamatório, para te dar um corticoide, para te dar um analgésico, para te dar algo que vai aliviar a sua dor. Mas, quando você olha para a história da doença, aí você vê que vai muito mais além do que a gente dar um remédio. A gente pode fazer muito mais pelo ser humano do que só dar um remédio. Só que são alternativas de tratamento que não são muito, talvez, bem vistas. Porque isso vai contra, às vezes, alguns interesses econômicos. Né? São coisas, às vezes, que não estão a nível de conhecimento médico. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de outras propriedades. A classe médica não vai atrás desses conhecimentos. A gente não recebe esses conhecimentos na escola de medicina. Então, assim, isso que me gera tristeza, às vezes eu escuto muitos colegas falar, isso não tem comprovação científica. Mas eu falo assim, mas você já foi atrás, você conhece? Você estudou sobre isso? Não, o cara não estudou, o cara nunca viu e fala que não tem comprovação científica. Porque às vezes são coisas que realmente são coisas que não tem um investimento por trás para comprovar que talvez uma terapia com oxigênio vai ajudar na cura de um câncer, que é a terapia do Von Ardenne. Ninguém vai patentear oxigênio. Então, sim, são coisas às vezes simples que estão aí no nosso meio, que às vezes não tem uma indústria que vai querer patrocinar uma experiência em um tratamento com oxigênio. Não existe interesse financeiro, né? Então, assim, quando a gente fala de energia, a gente está falando de algo totalmente desconhecido na comunidade médica. E o médico ele não enxerga essa parte energética. E a gente está muito longe de ajudar os nossos seres, os colegas, os nossos humanos, se a gente não conhecer a energia. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu fiquei doente ou quando eu necessitei ajudar alguém que precisava de ajuda, eu parei para pensar, o que eu fiz? Beleza, então eu devo ter preparado errado. Como eu falei no começo, eu devo ter feito alguma escola. Não devo estar bem preparado, então. Faltei alguma classe. Faltou alguma coisa na minha formação. Eu falei, é possível, que eu não estou preparado para ajudar, então. Até onde vai a minha interação na minha preparação médica? Até onde vai? Eu vou fazer só isso. Eu achei muito pouco. Então aí eu comecei atrás. Aí foi onde eu achei todo o processo de trabalhar com energia,
o processo da radiestesia, que o nosso corpo pode responder através do subconsciente, através da radiestesia. É possível você perguntar ao corpo e o corpo te responder. Da mesma forma que a gente pede um exame de sangue para ver algumas alterações que estão no exame de sangue, que a gente utiliza a bioquímica, a gente pode utilizar a radiestesia. Só que isso não é uma coisa comprovada na área de medicina. Talvez quando eu falo em radiestesia, dependendo, às vezes eu posso ser até visto como, sei lá, um médico um médico charlatão. Muitos falam isso é charlatão, isso é charlatanismo, isso aí não tem comprovação. O que esse cara está fazendo? Radiestesia, esse médico. Radiestesia, o que é isso aí? Mas eu não tenho ideia, eu não tenho ciência do que está por trás daquilo ali. Eu não tenho ciência que o corpo pode responder para a gente adoecimentos, que a bioquímica não responde, que os exames de imagem não respondem, mas que o corpo pode responder. Existe uma técnica que a gente fala pendular a nossa matéria mesmo, pendular o corpo. Através dessa técnica chamada pêndulo, que você pendula a sua postura, você pode pendular e perguntar o seu corpo. E você tem que saber perguntar, não é assim, perguntar besteira ou perguntar... Adivinhações, né? Meu marido me traiu, minha esposa... Não estou falando de besteira, estou falando de coisa séria mesmo. Saber perguntar e saber a seriedade dessas técnicas. Então você pode perguntar para o corpo através do pêndulo, você pode fazer os processos de radiestesia, a gente utiliza pêndulos, a gente utiliza a aurameter, a gente utiliza o Bidort. São várias técnicas que trabalham com radiestesia. Mas a radiestesia hoje é um método que está à disposição, que poderia ajudar muito a classe médica. Só que a classe médica não olha para isso como na verdade, olha de uma maneira muito sarcástica. Eu vejo isso, que os colegas olham para... Eu não tenho liberdade de conversar sobre radiestesia dependendo do médico, eu não tenho liberdade para conversar sobre radiestesia. E às vezes nem paciente tem essa interação. Às vezes tem aquele paciente que não tem essa abertura. Sim. Tem paciente que eu tenho que agir de maneira convencional mesmo. É bioquímica, são exames de imagem e não tem essa abertura de energia. Mas os pacientes estão abrindo mais a mente do que os próprios profissionais. Exatamente. Porque hoje o paciente chega no nosso consultório sabendo mais do que o seu colega. Isso. Mas essa importância do que a gente está fazendo aqui, de fazer essas informações chegarem, porque até pouco tempo... Eu não tinha essas informações, imagina, como médico formado, especialista, e não tinha essas informações. Isso não tinha chegado para mim. Então, mas como médico da área da saúde, isso não tinha chegado para você? Não tinha chegado para mim. Imagina a população leiga, normal. Né? Então, essa reunião que a gente está tendo aqui, esse podcast é muito importante. Fazer a população enxergar que não é só o corticoide, não é só o remédio de pressão, não é só o remédio da diabetes, existe muito mais coisa além disso. A ressonância magnética, na verdade, mede a energia que a célula emite. Uhum. Não é? Então, sim, eu creio que o médico manda fazer a ressonância, mas não sabe o que significa. Uhum. E não acredita naquilo que ele está pedindo no exame, né? É porque, na verdade, né, eu sou uma pessoa que gosto muito, eu entro muito na questão da razão, da ciência, embora trabalhe com terapias holísticas, né? Mas o que me deixa tranquilo é porque a gente sabe, isso a ciência já sabe, que tudo é átomo, né? Tudo que está manifesto nesse planeta é átomo. Essa mesa tem átomo, se tem átomo, tem energia, tem núcleo, e o núcleo é energia. Então eu posso medir essa energia. Né? Eu já dei aula para uma cega de cromoterapia, só que eu tive que treinar ela primeiro com as questões da vibração das cores, o que era o vermelho, o que era o amarelo, o que era o azul, o que era o verde, e ela era cega, e ela começou a trabalhar com cromoterapia. Por quê? Porque primeiro ela se sensibilizou à radiestesia, se sensibilizou com as cores, com a energia das cores. Aí depois ela começou a trabalhar a cromoterapia, sabendo usar cada cor para a necessidade da pessoa. E ela sentia muito mais fácil a energia das coisas, das pessoas, do que uma pessoa... sensibilidade muito mais aguçada. Muito mais aguçada, porque ela não tinha visão, então ela teve que desenvolver de alguma outra maneira. E como tudo é energia, tudo tem átomo, e cada... Né, porque é uma receita de bolo a vida, né? O mundo, essa mesa é uma receita de bolo, esse microfone é uma receita de bolo. Por quê? São átomos diferentes, com frequências diferentes, que a gente sente, deveria sentir. Não sente
porque nós temos os nossos sentidos, né? E a gente não precisa sentir a energia da madeira ou do aço ou do que for. A gente simplesmente olha, pega, enxerga, conhece, né? E a gente não precisa usar essa sensibilidade. Mas a gente tem esse dom, né? Que é o dom da radiestesia. Se a gente for pensar, existem desenhos rupestres aí, acho que no Peru, se eu não me engano, de 9.000 anos antes de Cristo, que tinha uma pessoa que parece ser um adivinho ou qualquer coisa assim, com um pêndulo na mão. E está lá numa caverna desenhado. Então a radiestesia ela já é usada há 9.000 anos atrás. Exato, e onde o profissional da saúde hoje, o médico, ele pede um exame de eletrocardiograma, eletroencefalograma, mas não acredita na energia do corpo humano. É exatamente Tá isso. fazendo análise da parte energética do corpo do paciente, mas não acredita. E os órgãos, eles emitem a frequência de saúde ou de doença. Tem uma régua, a de Bovis, que a gente usa aí na radiestesia, que abaixo de 6.500 Angston é uma energia de deficiência. Acima desse valor de 6.500 Angston é uma energia de saúde. E você mede isso com o pêndulo e com um testemunho ou com a pessoa do teu lado, né? E você vai medir o quanto aquele órgão que a pessoa está se queixando, por exemplo, como é que ele está em Angstrom, né? Que seria uma medida que eles utilizam de frequência de saúde ou frequência de doença, né? E eu vou mais além. Eu acho que a gente está caminhando, a gente fala assim, na verdade a gente está engateando ainda, no Brasil principalmente, mas isso está avançando de maneira muito mais alta em outros países. Mas a gente vai chegar, eu acredito que a gente vai chegar num ponto que a gente vai chegar e vai entrar dentro de uma cápsula, vai ser feita uma leitura energética e ali aquela cápsula, ó, precisa disso, dessa frequência, e vai ser curado ali. Programa né? toda. Vamos ser programados dessa forma. Regeneração, né? Então, são as medbeds. Eu acredito. São as câmaras chamadas E assim, medbeds. e muita coisa às vezes não está a nossa acessibilidade, mas a gente tem várias coisas hoje a nível de tecnológico que às vezes não chegou à nossa acessibilidade, mas que estão a esse ponto, a esse nível. Então nós estamos caminhando para esse tipo de tratamento, cada vez mais tratamento energético, onde a energia vai programar a saúde das células. O que significa biomodulação? A biomodulação é você utilizar a energia, o campo energético desse paciente para guiar um realinhamento. Existe um aparelho. Existem aparelhos. Fotobiomodulação. Existem aparelhos para isso. Hoje existe aparelhos eletrônicos que faz um processo de leitura bioenergética no corpo. Mas é tudo programado, né? Existe uma programação nesse... É que assim, como o Walter estava falando, existe hoje frequências, né? Existe a frequência energética do fígado, a frequência energética do rim, do pâncreas. Então, é conhecida essas frequências. Então, mediante essas leituras energéticas, ele detecta que às vezes existe uma deficiência energética ali naquele órgão. Então ele fala, o órgão de choque é o fígado, o órgão de choque é o rim. Então existe a possibilidade de ele mandar também frequenciamento para aquele órgão. É como se fosse um despertar para o órgão. Olha, a frequência certa não é essa aqui não, rim, a frequência certa é essa aqui. Então, de maneira energética, você consegue direcionar ou você consegue informar esse corpo humano energeticamente. Mas é o que eu sempre falo, essa beleza da medicina integrativa é entender que você não vai conseguir a cura só com a energia, ou só com a planta, ou só com o remédio. É a junção de coisas. Às vezes ele precisa de informação energética, às vezes só a informação energética vai ser suficiente. Mas às vezes ele precisa também de um anti-inflamatório. Às vezes ele precisa também de um corticoide. Né? Às vezes ele precisa de um analgésico. Então às vezes ele precisa de um mineral, às vezes ele precisa de ajudas. Essa junção de tratamento que vai configurar o tratamento. Mas quando a gente pensa de biorregulação, então é essa questão. O fantástico da radiestesia é que você pode fazer esse estudo de biorregulação ou de entender qual a propriedade, qual a exigência do corpo através de exames simples, como radiestésicos. Onde você, através da radiestesia, você identifica carências nutricionais, ou toxicidades, ou parasitismo, ou a própria deficiência energética do órgão. E ali você consegue ter uma inteligência, ou você consegue ter uma visão um pouco melhor do que aquele ser humano está precisando. Porque
através só da bioquímica, às vezes fica difícil você interagir. A bioquímica, na verdade, não está preparada para responder todas as perguntas, né? Então, existe aquele paciente que faz todos os exames e ninguém encontra. Ninguém tá. Vamos fazer uma cirurgia exploradora, vamos cortar o cara e explorar o cara. Pô, às vezes com a radiestesia você consegue evitar cortar o cara todinho para fazer uma cirurgia exploradora. Perfeito. Então, assim, o que é lindo na medicina integrativa, que eu falo que quem é integrativo tem essa humildade. A humildade de reconhecer que o corpo humano, ele precisa de ajuda. Quando ele está doente, ele precisa de ajuda. A gente tem que ter humildade de entender que esse adoecimento, quem vai responder melhor a ele, quem está mais apto de responder ao adoecimento é o próprio corpo, ele que se adoeceu. Ele que é o responsável de adoecer. Ele desequilibrou, né? Exatamente. Então, o subconsciente, que o Walter falou que a gente não consegue acessar, que é difícil de acessar, esse subconsciente, o corpo responde através da radiestesia. E só que é difícil você falar isso, às vezes a pessoa que não tem esse conhecimento, falar que a resposta está no corpo dele. E que a gente consegue responder essa necessidade através do próprio corpo dele. E é possível isso aí. Só que, para falar isso para um colega médico, o colega médico vai falar que o Kleber está viajando na maionese. Onde é que o Kleber inventou essa historinha? Vai falar que eu sou o quê? Que eu sou macumbeiro, sei lá, charlatão. Né? É os comentários dos colegas que têm a visão um pouco fechada. Sim. Mas realmente parece ridículo, mas os colegas, às vezes... Eu trabalho com o seguinte princípio. Se eu não sei, beleza. Eu não sei, eu vou estudar, eu vou verificar. Né? Eu trabalho com a parte ortomolecular, e na ortomolecular você trabalha com reposições, às vezes reposições hormonais, minerais, uma série de reposições. E eu já tive, às vezes a ortomolecular, ela te permite você trabalhar com a robustez de informações que o paciente vai receber. Às vezes você trabalha com reposições a nível mineral, a nível de plantas, às vezes a necessidade do paciente é tão grande que ele acaba indo para casa com uma receita um pouco longa. E às vezes eu já tive críticas às minhas receitas. Nossa, o que é isso aqui? Você vai usar tanto de coisa aqui, você vai morrer. E o cara não sabe nem o que está ali. O cara não sabe nem o que é ortomolecular. E falou para o paciente meu que ele ia morrer com aquilo. Você vai ter mais tanto de remédio aqui? Mas não tem remédio lá? Eu não passei nenhum remédio para o senhor? Isso aqui são minerais, isso aqui são reposições, são vitaminas, são hormônios. Eu estava conversando outro dia com um advogado que foi juiz de direito. Uhum. Ele olhou para mim e falou: Péricles, tristemente, eu não acredito mais na justiça. Eu olhei para ele e falei: tristemente, eu não acredito mais na medicina. Ele falou: rapaz, eu estou achando que... Achei que era só eu. Por isso, porque o indivíduo para... O que nós aprendemos na faculdade? Protocolos. Tal doença, você faz isso. Tal doença, você faz isso. Como é que você vai manter a saúde? Nós não aprendemos a manutenção da saúde. E na integrativa você tem isso. Reequilibrar o organismo. Né? É o reequilíbrio, não é? Sim. Qual é a melhor maneira de se curar? Não adoecer. Para não adoecer, é necessário saber a causa dos adoecimentos, saber o que nos adoece. Né? Então, o psicoemocional nos adoece, então a maneira que a gente olha a vida, a maneira que a gente enxerga os problemas, a maneira que a gente lida com a vida, isso é o número 1 do adoecimento. Aí depois aquelas questões que eu falei, agrotóxicos, pesticidas, alimento transgênico, alimento errado. Né? Então vamos tendo um processo desnutricional ao longo do tempo, o corpo vai ficando desnutrido, vai ficando desamparado. Então é necessário repor. E hoje tem reposições para isso. Tem a ortomolecular, tem a parte hormonal. Então hoje existe mecanismo de a gente dar condições para a matéria ter um pouco de mais resistência. Existia um médico, dos Estados Unidos, ele ficou muito famoso porque ele deixou um trabalho, um legado bem interessante para a gente. Aos 64 anos de idade, ele falou assim, meu legado vai ser mostrar que a idade cronológica e a idade biológica
existe como a gente manejar isso. Idade cronológica é a idade de anos, né? Eu tenho 64, eu tenho 44, eu tenho 50. Essa é a idade cronológica, é uma idade que a gente vai medindo ao anos. A idade biológica é a idade da matéria, é a maneira que o corpo ele tá situado. E a idade cronológica com a idade biológica, o trabalho dele foi mostrar se existia relação. Então, aos 64 anos, o Batman Gellerian, ele fez todos os marcadores do corpo dele. Medida de pressão, em resistência de insulina, medidas de circunferência, força, psicomotriz, bioquímica, todos os parâmetros que podia medir o estado biológico, ele registrou. Ele foi registrando isso ao longo dos anos. Depois de 20 anos, todos os parâmetros medidos aos 64 estavam superiores com 80 anos. Pô, mas todos os parâmetros superiores? Então ele deixou provado para a ciência que a idade cronológica, ela não bate o martelo, eu vou envelhecer porque os anos vai passar. É claro que não tem como você anular o envelhecimento. Todos vai envelhecendo. Mas o envelhecimento, a qualidade do envelhecimento, ela está baseada na maneira que você vive a vida. Na perspicácia, na inteligência que você pode adotar para driblar esse envelhecimento. Para você dar mais organização, dar mais mecanismo de defesa do corpo, mais resistência ao corpo. Então, esse médico cientista deixou provado isso para a ciência, para a humanidade, que a idade cronológica não está vinculada à idade biológica. Né? Excelente, hein? Esse é um trabalho bonito. Uma pesquisa bonita, né? Eu com 82 fiquei com inveja agora. Usa muito a questão da inteligência emocional, né? Para dar essa longevidade e a qualidade de vida para a pessoa, né? É trabalhar as emoções para que o corpo não adoeça através das emoções. Isso aí é fantástico. E o sono é fundamental, né? A qualidade do sono, né? Porque o sono é um momento de regeneração, né? De limpeza, de varredura, de restauração. E hoje em dia, a imensa maioria da população não dorme direito. Né? Principalmente a mulher na menopausa e o homem na andropausa tem dificuldade de dormir, porque ficam levantando a noite toda para urinar. Com certeza, isso é extremamente prejudicial. Mas hoje em dia as crianças não dormem direito. Também. Né? Essa questão psicossomática está acabando com a qualidade do sono das pessoas e consecutivamente eu mesmo estava com um problema muito sério de sono. Eu comecei a fazer o tratamento e hoje, nessas últimas semanas, eu tenho dormido muito bem. Ele se queixou do sono, eu falei, vamos regular isso, você vai ver como vai ficar bacana. Eu acordava 4 horas da manhã, por exemplo, mas acordava bem, né? Só não dormia, acordava bem. Eu ia trabalhar. Sentava no meu computador, ia criar cursos, fazer alguma coisa e tal, mas era 4 horas da manhã, e não é que eu ia dormir muito cedo, eu ia dormir meia-noite, ou seja, eu dormia 4 horas por dia. Aí eu disse, Walter, isso vai te envelhecer. Vamos cortar esse distúrbio aí. Aí eu comecei a fazer o tratamento, mas olha, hoje eu durmo. Ontem, por exemplo, fui dormir 9h30 da noite, eu acordei às 7 horas da manhã hoje. Aí sim. E é uma delícia, né? Você acordar depois de um sono restaurador. Exatamente. Né? E aí você produz muito mais durante o dia. Eu acordava às 4, ia trabalhar, mas à tarde eu ficava imprestável, né? Porque e aí ele passou comigo, eu fiz a avaliação por análise de biorressonância e o organismo dele identificou onde estavam as deficiências e eu pude prescrever uma suplementação para o equilíbrio fisiológico que favoreceu a qualidade. Ou seja, mostrando que o corpo do Walter respondeu às necessidades. Não fui eu que corrigi a qualidade do sono dele. Foi a inteligência do corpo dele. Sim. Que trouxe a informação para determinada situação e foi trabalhado. E o corpo conversa com as pessoas, né? É que as pessoas não dão valor para aquilo, não dão atenção para aquilo, muitas vezes não tem o conhecimento suficiente para saber o que o corpo está querendo nos informar, né? Conversa constantemente com a gente. E é muito bom isso. Gostoso, né? Dormir bem, falei para você. Dormi muito bem, estou dormindo muito bem. Os pacientes, eles relatam uma melhora significativa na qualidade do sono e, consecutivamente, na qualidade de vida. Porque o sono REM é o sono REM que promove a reciclagem da célula. Então, o corpo precisa ser reciclado. Então, toda a nossa matéria vai se reciclando ao longo do tempo.
Calcula-se que nenhuma célula vai sobreviver eternamente. Todas as células são recicladas. Sim. E é no processo de sono que acontece essa reciclagem. Às vezes eu atendo colegas que são plantonistas e que têm essa deficiência com sono. Eu falo, a gente pode avançar até certo ponto, mas esse fato de você não respeitar essa matéria de sustentação básica do corpo, que é o sono, que é uma sustentação básica, esse desrespeito que você está ocasionando aí, promovendo, vai te gerar gaps de deficiência, que isso vai traduzir em doenças. Então, a gente tem que informar a realidade, né? Então, beleza, doutor, eu não consigo largar o plantão. Tudo bem, mas você tem que entender que o corpo vai estar sendo atacado. Sim. Vai ter algumas coisas que a gente não vai conseguir avançar mais do que aí. Por quê? Porque você não está respeitando uma estruturação básica do corpo, que é o sono. O ciclo circadiano, né? A nossa vida como plantonista. Não é? Mas os médicos adoecem muito. Eu acho são os mais difíceis de ser tratados. Os que ficam mais doentes são os médicos. Eles já frequentam um ambiente doente, energeticamente doente, que é um hospital. Falou tudo. Né? Falou tudo. Energeticamente eles já estão sendo contaminados. Depois tem que fazer plantão. Eu tenho tratado uma senhora que está no hospital. Está esperando para fazer uma cirurgia, eles não liberam ela, nada, né? E ela fala, mas eu me sinto tão mal aqui dentro. Eu falei que você não está no hotel. Aí tem cama, tem banheiro, tem gente que vem trazer comida, mas não é um hotel. A energia num hospital não é uma energia de saúde. As pessoas que estão lá não estão por prazer, estão por uma doença, por uma dor. Sofrimento, eu falo, o único campo que se equipara ao campo energético do hospital é o campo da cadeia, do presídio. São equiparados. É verdade. O campo do presídio ali, daquela energia do presídio, é o campo equiparado do campo energético do hospital. Se equiparam. Você vê que quando destruíram o Carandiru, né? Que eles podiam ter feito um espaço, sei lá, de cultura lá, porque estava, né, tava tudo pronto. Eles falaram, não, aqui não dá para ter nada. A energia desse lugar que está impregnada nas paredes, não dá para se fazer nada que seja por lazer ou para cultura. Tem que derrubar mesmo. E construir alguma coisa nova. Porque a energia fica, ninguém está lá porque quer. E ninguém está lá feliz por estar lá. Assim como no hospital. Eu nunca tinha feito essa ligação, o hospital com uma cadeia. Mas é a mesma coisa, ninguém está lá porque quer. E a pessoa está lá, ela dorme, ela tem um quarto, ela tem banheiro. Mas não é um hotel, não é uma coisa de lazer. Né? Não tem jeito. A energia das pessoas que estão lá é uma energia que fica impregnada no ar. Né? Não tem jeito. Então fica o recado aí, quando mudar de casa, pintar as paredes, tirar, porque quando você faz a pintura da parede, você tira aquela energia que estava impregnada. É uma das maneiras. Hoje é importante a gente analisar a casa, na verdade, analisar o lugar que a gente dorme. Às vezes a gente está exposto a energias eletromagnéticas que vêm do profundo da Terra, que isso está adoecendo o ser humano. Quando eu estou lidando com um paciente com câncer, a primeira coisa que eu tento entender é onde é que ele está dormindo, onde ele está passando a maior parte do tempo, ou sobre quais efeitos que ele está tendo. Hoje existe livro que chama-se As Casas que Matam, então as ciladas que a gente tem nas nossas residências, né? Então a variação da energia elétrica que causa uma desproporção energética no corpo, as luzes que às vezes estamos recebendo que não está propícia à nossa energia. Então, às vezes ali debaixo da sua cama existe um tubo de rede de esgoto ali que está contaminando aquela energia. Às vezes lá embaixo no solo existe um encontro de placa tectônica que está oferecendo energia contrária à nossa energia. São as geopatias, né? Às vezes você mora perto de uma faixa de aquelas transmissões energéticas, que tem aquelas altas transmissões. Isso, rede de alta tensão. E para isso tem uma norma, né? São 10 metros de distância para ter o primeiro terreno para você construir. Porque o campo magnético formado, ele vai atingir todos os moradores da casa, se for menos que 10 metros. Eu já medi isso. Eu vou falar uma coisa que talvez quem vai achar ruim é os donos de farmácias. Se você vai numa farmácia onde você observa que a rede de transmissão está do lado da farmácia, aquelas medicações ali estão todas comprometidas energeticamente. A energia compromete aquelas medicações. Forma o campo magnético, não adianta, né? Que vai interferir no campo do remédio. Sim, na energia do remédio. Aí você percebe que tudo é energia. Tudo dominando. A energia que é o chefe. É o que eu falei. Quando eu quero mudar alguma coisa no Kleber, eu pergunto pelo meu subconsciente quem que é o chefe aí, Kleber. É ele. Só que às vezes ele não sabe como proceder, porque às vezes aquele adoecimento que o Kleber está enfrentando tem um ganho.
Às vezes ele está doente, ele adoece porque o subconsciente quer um ganho. Então tem que entender qual o ganho que o subconsciente quer. Para a gente entender o adoecimento, às vezes é necessário o Kleber entender qual o ganho que aquele subconsciente está pretendendo com aquele adoecimento. E sabe que existe gráfico radiônico, o SCAP, por exemplo, que é justamente para essa geopatia, né? Que é para eliminar ou formar um campo que neutraliza essa geopatia. Que é o gráfico que a gente chama de SCAP, que é de um cientista, um físico que bolou que desenhou esse gráfico. E vem desse gráfico até pequeno para você colocar em aparelhos, em celular, essas coisas. São os neutralizadores de energia. Eu tenho no meu celular, que é para neutralizar informo essas os meus energias. pacientes para que usem desse recurso fantástico. Eu adquiri um lá no Lair Ribeiro também. Sim. É super importante. Eu acho que está excelente. Nós teremos outras oportunidades. Nós vamos continuar com esse assunto para esclarecer a população, para que você tome consciência do que é a medicina integrativa, de que há outras possibilidades de tratamento, até de manutenção da saúde, para aquilo que você precisa. E esse é o objetivo nosso, e que vamos tentar que os nossos colegas abram os olhos para o que está chegando. Exatamente. Não é? Eu queria que fizesse as considerações finais, falando inclusive da sua clínica. Com certeza. É uma tarde bastante significativa, né, para a vida de todos, porque, no fim, muitas pessoas que vão assistir a esse podcast, elas podem se beneficiar dessas informações, podem favorecer a vida de seus familiares, e não existe outro caminho para a cura que não seja o equilíbrio, né? O equilíbrio precisa estar presente na vida das pessoas. E para orientar, para tratar, nós estamos disponíveis na Clínica Wurtmann, aqui em Mogi, na Capitão Manuel Rude 777, onde o Dr. Kleber atende, o Walter atende, e a gente está ali com uma vontade infinita de fazer o bem e de curar as pessoas. Excelente. Eu estou assim, boquiaberto, e muito feliz por estar conhecendo tudo isso. E eu cheguei aí também por uma questão pessoal. Eu acho que uma pessoa, por exemplo, com um câncer, você não tem, chega um determinado momento que não tem o que fazer na medicina tradicional. Mas eu creio que na medicina integrativa, você não vai curar o câncer, mas você vai dar um estilo de vida. Ela pode até morrer com o câncer e não morrer do câncer. Exatamente. Porque ela vai ter um estilo de vida bom, mesmo com o câncer. É isso que eu creio que a integrativa pode nos ajudar também. Com certeza. Preparar o ser humano para lidar com as suas necessidades e dificuldades. Uma realidade dessa. E aceitar, né? Então eu quero me despedir, agradecer aos que estão nos assistindo e dizer, tome consciência mesmo e procure, porque vale a pena conhecer o que é a medicina integrativa. Não vamos anular a medicina tradicional, de maneira alguma, mas nós podemos trabalhar em conjunto, e isso facilita muito a vida de cada um de vocês. Obrigado. Deus abençoe. Nós é que agradecemos.